Vamos lá, eu invisto já há 10 anos e, cara, uma coisa que eu aprendi no decorrer dessa jornada é que a gente precisa saber escolher as ações mais baratas. Não adianta você investir numa boa ação, saber uma excelente empresa, mas pagar caro nas ações. Portanto, eu trago hoje 5 ações que estão baratas, estão no meu radar e elas pagam bons dividendos. Então vem comigo nesse vídeo, já se inscreve no canal se for novo por aqui, porque aqui eu posto vídeo praticamente todos os dias, são gratuitos para você. Se você quiser investir melhor, é claro. Então vem para minha tela. A primeira ação, não poderia deixar passar, é a ISA Energia, ISA E4. Aqui a gente vê o código de negociação dela, ISA Energia, que mudou há pouco tempo, né? Há alguns meses. Ela era até RPL4, agora não é mais, agora é ISA Energia Brasil. Está custando hoje R$ 23,19, está com uma queda aqui, a gente pode ver. A gente está tratando aqui de uma ação que é perene, uma ação de energia elétrica, uma das melhores empresas, quer dizer, um dos melhores setores para a gente investir. É um dos melhores setores, sem dúvida. O PL que está baixo, mas aqui tem uma pegadinha. Aqui o Investidor 10, e não só o Investidor 10, tá? Status Invest, qualquer outro site, eles utilizam o lucro IFRS das empresas. E aqui, na verdade, para a ISA Energia, você deveria utilizar o lucro regulatório, então o PL seria um pouquinho maior. Mas nem por isso o PL está alto. O PL está bom. O PVP, este daqui nos indica que a empresa de fato está barata, está 0,75. Quer dizer que a empresa está sendo negociada em bolsa hoje com mais ou menos 25% de desconto no seu valor patrimonial e o dividend yield 10,10%. Muita gente está com receio de investir na ISA Energia por conta dos dividendos, já que tem uma parte da receita ali que é a RBSE, que seria uma indenização onde a empresa já recebe há alguns anos e logo logo vai parar de receber, então o mercado fica preocupado com relação a isso, mas a empresa está dando a volta por cima, vem mostrando bons resultados, vem mostrando crescimento de receitas independente da RBSE. O gráfico de 10 anos da ISA Energia é este daqui, entregou um excelente resultado. Para a fórmula do Benjamin Graham, teríamos o potencial de upside aqui de 164,14%. E isso que eu estou te mostrando aqui gratuitamente, tá? É gratuito mesmo porque eu sou assinante do Investidor 10, então isso aqui é só para quem é assinante de fato. Então a única coisa que eu te peço em troca é que você dê um like nesse vídeo. E olha só, se você não sabe como que é, a fórmula do Benjamin Graham basicamente é o seguinte: a fórmula do Graham é 22,5, este valor aqui não muda, vezes o LPA, o lucro por ação, vezes o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Aí você pega esse cálculo aqui e você tira a raiz quadrada, você chega neste valor aqui, ó, preço justo da ação. E hoje a empresa está cotada em R$ 23,27 e o preço justo dela seria de R$ 61,47. Carlos, como que chega nesses 22,5%? Por que a fórmula do Graham é importante? É importante, cara, porque considera indicadores muito bons. O lucro por ação é importantíssimo. O VPA, que é o valor patrimonial por ação, é importantíssimo. E para chegar nesses 22,5 aqui, ó, ele basicamente considera o seguinte: considera um PL, que a gente sabe que também é importante, de até 15 vezes, e um PVP, preço sobre valor patrimonial, que também é importante para os nossos investimentos, de até 1,5. Você multiplica um vezes o outro, aí chega nesses 22,5 e está aqui no nosso cálculo. Então, basicamente, são 4 indicadores muito importantes. A empresa tem um endividamento de 2,19, não é tão preocupante ainda, mas a empresa ela vai subindo seu endividamento, a gente já vai ver isso. Inclusive, vou até confrontar isso daqui a pouquinho, aqui, esse número que está aqui, com o resultado do primeiro trimestre de 2025, que é onde a gente tem realmente o documento mais idôneo, que é o documento que a gente pega lá direto no site de relacionamento com o investidor, no RI. O ROI da empresa está em 17%, empresa essa que nunca deu prejuízo em nenhum ano. E já deixa eu reforçar uma coisinha que muita gente está em dúvida com relação a isso. Presta atenção aqui, ó. Você pode ver que tem Datacom aqui, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, novembro e dezembro. Quer dizer que a empresa, então, ela tem Datacom sempre nesses meses, é uma das melhores pagadoras de dividendos. Olha só a data de pagamento. Quer dizer que ela paga em janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro e dezembro, apenas 4 meses ela não paga? Não, não é isso. Aqui, o radar de dividendos inteligentes do Investidor 10 nos mostra os meses em que essa empresa ela já teve pagamento. Não quer dizer que necessariamente ela vai pagar em todos esses meses, quer dizer que já tem um histórico de pagamentos que ocorreram nesses meses. Um dos fatores que faz a ISA Energia ainda não ser tão bem precificada é este daqui, ó, tag along de 0%. Muito investidor simplesmente tem medo
deixa de investir numa empresa por conta do tag along. E aqui eu reforço, se você escolhe uma empresa que tem bons fundamentos, a empresa é boa, tem um bom histórico e tudo mais, a gestão é boa, não é uma gestão duvidosa, cara, o tag along é uma das coisas que menos importam, até porque, caso você precise vender, a empresa, com toda certeza, tem uma excelente liquidez, então você consegue fazer sua venda bem rapidamente. No primeiro trimestre de 2025, o lucro da empresa caiu 17% e chegou a 337 milhões de reais. No entanto, o EBITDA, que é o que mais aproxima ali do resultado operacional da empresa, com base no regulatório, foi de 923 milhões de reais, um aumento de 2,9%, isso aqui é bom. E tá aqui, ó, eles falam inclusive que a Ex-Energia também registrou um aumento de 49% na sua dívida líquida em relação ao mesmo período do ano passado, isso aqui porque ela tá passando por um período de investimentos. Quem investe nesse tipo de empresa de elétrica, tem que entender que a empresa volta e meia vai fazer grandes investimentos, então ela vai ficar um pouco mais alavancada mesmo. E aqui está a relação dívida líquida sobre EBITDA ali, que a gente viu que estava 2 e pouco. Na verdade, é de 3,16 vezes. E isso aqui deve aumentar um pouco mais. Por isso que o mercado está com o pé no freio. O mercado está com um pouco de receio por conta do tag along, a falta do tag along, mas esse endividamento aumentando. Então isso faz com que a empresa crie alguma oportunidade aí em bolsa de valores na relação de cotação. E por isso que o preço tanto importa, que eu quero te convidar para ser membro aqui do canal, para que você tenha acesso a essa planilha atualizada todos os meses, com mais de 60 empresas, para que você faça seus investimentos de uma forma mais assertiva, sabendo que você tem uma margem de segurança, que você não perca seu dinheiro investindo às vezes num bom ativo, mas pagando caro nele. E para que você tenha acesso a isso aqui, se tornar membro do canal, é só você vir e clicar aqui, ó, na área inicial do canal, você se junta aqui. Aqui tem alguns dos membros do canal. Aqui tem o botãozinho de seja membro no cantinho, ou talvez apareça por aqui para você. E clicando ali você vai ver que tem um videozinho bem curto, de mais ou menos 2 minutos, te explicando como que funciona a nossa área de membros. E aqui você tem 2 níveis, um por R$ 7,99 que você tem acesso a essa planilha, e no outro R$ 14,99, onde eu posto alguns vídeos específicos de algumas empresas, de alguns investimentos ou fundos imobiliários, que são vídeos exclusivos aqui para quem é membro do canal, e onde eu também vou começar a postar a minha carteira pessoal de investimentos aqui para quem é membro do canal, beleza? Ainda sobre a Ex-Energia, a gente pode ver aqui, tratando de investimentos, no resultado do primeiro trimestre de 2025, ela aumentou seus investimentos, pode ver aqui, era de 835 milhões, passou para 1,1 bilhão de reais, um aumento aqui de 33%. E aqui estão a evolução dos projetos, ó. Em Riacho Grande já foi concretizado 84%, 82% aqui, 52% em Jacarandá, 49%, 20% e 18%. Portanto, ainda tem bons investimentos pela frente. Aqui tem a RAP, a receita anual permitida de cada um. Já está recebendo 88 milhões de reais aqui, 8 milhões desse, 15 milhões, 326 milhões. Enfim, isso aqui é um investimento que a empresa precisa fazer, por isso que o CAPEX aumenta, os investimentos que a empresa faz em expansão e melhoria. Aqui tem o prazo de cada um, 2026 é a maioria, depois 2027, 2 ali para concretizar, concluir ali, finalizar em 2029. Investimento remanescente ainda é de 7,5 bilhões de reais. Porém, isso aqui a gente sabe que a empresa vai fazer investimentos, aumenta a alavancagem, mas isso aqui vai representar, todos esses investimentos vão representar um bom retorno futuro aí para a Ex-Energia. Um outro fato importante é o PMSO, os custos e despesas operacionais da empresa caiu, eles reduziram, isso aqui é muito bom, do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, ou seja, na base anual, diminuiu aqui 10 milhões, ou seja, 5,4%. E a gente vê aqui que na receita, ainda uma boa porcentagem, uma boa parte da receita ainda é correspondente à RBSE, que logo logo vai parar de existir aí de recebimento para a empresa. Porém, a gente vê que mesmo assim, mesmo tendo caído aqui a RBSE, a gente vê que aumentou bastante a receita líquida operacional sem a RBSE. Portanto, foi um aumento bem significativo de 18%. Já me conta aí, você tem Ex-Energia, investe nela, tá de olho nela? Eu confesso que ela tá barata, tá bem interessante, tá ali abaixo do valor patrimonial. Só que quem investe nela tem que entender esses probleminhas, não diria nem probleminhas, mas são alguns pontos, alguns pontos específicos que você tem que entender. E é isso exatamente que faz a empresa ficar barata, a ação ficar barata e nos dá a oportunidade de aporte. A segunda empresa é a BRAP4, Bradespar, cotada hoje em 15,59, vem caindo também, PL de 5,3 vezes, abaixo do valor patrimonial também. A gente sabe que a Bradespar é uma holding que tem todos os seus ganhos vindos da Vale, então enquanto a Vale está caindo, não tem perspectiva de melhora,
A Bradespar também vai seguir essa mesma linha, mas os dividendos dela são muito bons. Dividend yield nos últimos 12 meses de 12,91%, tá com potencial de valorização aqui para o Graham de 141%, pode mais do que dobrar seu valor. Destaco que é uma empresa que não tem endividamento, não tem alavancagem, ó, tá negativo aqui a dívida líquida sobre EBITDA. O histórico dela é de bons dividendos desde 2021, onde deu aquela paulada ali na pandemia, 45%, depois pagou 11%, depois 11,78%, em 2024 13,82%. Agora falando sobre dividendos, a gente vê que teve Datacom 25 de abril, provavelmente vai ter no final do ano também, pode ver que todos os anos tem abril, e agora a gente deve esperar aí um finalzinho do ano, que a gente vê lá em 2022, ó, em novembro ou dezembro, depois novembro também 2023, depois 2024 mesma coisa, novembro ou dezembro. Portanto, aqui, para quem investe em Bradespar, já pode esperar um dividendo muito provável. A empresa não tem obrigação de pagar nessa data, mas a gente pode ter um anúncio de dividendo ali para novembro ou dezembro. E falando de lucro versus cotação, a gente pode observar aqui que a cotação está abaixo dos lucros, aqui a linha de lucro, e aqui embaixo a linha de cotação, portanto tem esse potencial de upside também. Falando do resultado do primeiro trimestre, a Bradespar teve uma baixa de 7,2% no seu lucro, como eu falei, por conta do resultado da Vale, não tem como ser diferente. E tem uma coisa que pega bastante, que é aquela questão da multa que a empresa tem naquela dívida que uma hora vai sair, está em processo judicial. E olha só, a holding do Bradesco, que na verdade não é mais do Bradesco, a Bradespar classifica a causa, que pode chegar a 3 bilhões de reais com uma perda possível em seu balanço e ainda não tem provisão. Se ainda não foi provisionado, uma hora a empresa vai ter que pagar isso aqui, vai tomar uma paulada, mas vai ser algo pontual. Então nesse momento, a empresa ou vai cair muito ou o mercado já está precificando antes. Eu acredito que o mercado já esteja precificando, tá? Como a gente sabe, o mercado sempre precifica antes. Disputa bilionária da Bradespar com fundo de pensão chega a um momento decisivo, então tá próximo. Aí a outra empresa que eu vejo como oportunidade ainda está caindo é o ABC B4, o Banco ABC. A gente está falando de um setor muito perene, setor bancário, custa hoje menos de R$21, um PL de 5 vezes, um PVP também, cara, por um banco privado, abaixo do seu valor patrimonial, isso aqui é um excelente desconto. E tem dividend yield aí a quase 8% nos últimos 12 meses. Nos últimos 10 anos foi uma entrega muito boa do Banco ABC e para a forma do Graham tem potencial de upside de 135%. A gente vê aqui o histórico de dividendos realmente paga todos os anos, paga muito bem. Geralmente tem anúncio, olha só, geralmente tem anúncio no mês 6, aqui no mês 6 de 2023, mês 6 de 2024. E ainda não tivemos aqui para 2025, então provavelmente estamos bem próximos de mais um anúncio de dividendo, ou seja, de proventos, né, que a gente pode ver que o banco paga, na verdade, na forma de JCP para o Banco ABC. Então, para quem quiser antecipar, já fique de olho aí. E olhando lucro versus cotação, isso aqui me chama bastante atenção. Isso aqui, mais a planilha de preço projetivo, eu junto isso e me chama muito a atenção a questão do Banco ABC, porque a gente pode ver que as duas andam sempre juntos, lucro versus cotação sempre se entrelaçando, e nesse momento o que a gente tem? Dá uma olhada e vê que os lucros da empresa estão bem acima, aumentou aqui essa assimetria, portanto tem um potencial aí de valorização para o Banco ABC que quase ninguém, cara, na verdade não vejo ninguém falar do Banco ABC ultimamente, só vão começar a falar quando a empresa começar a subir de novo. E tem um fator, né, fazendo com que a empresa esteja caindo um pouco. O mercado castiga o ABC por inadimplência, mas o diretor pede, não olhe só absoluto. A empresa teve um aumento do lucro de 14% e mesmo assim a ação fechou em queda de mais de 5% na data aqui do anúncio do resultado do primeiro trimestre de 2025. Isso por conta da elevação das despesas com PDD, provisões de devedores duvidosos. E a gente está tratando aqui de um banco que basicamente empresta seu dinheiro para quem? Para empresas. Então as empresas elas estão muito focadas por conta da Selic que está muito alta. Não tem como ser diferente. Nesse momento a gente vê as empresas realmente aumentando a inadimplência. Tá difícil do empresário atuar com consistência aqui no Brasil, tá realmente difícil. Mas quando esse cenário melhorar, consequentemente as coisas vão melhorar também para esse banco. Isso aqui não é um caso específico do Banco ABC, mas de todos os bancos. A gente vê grandes bancos aí, assim como o exemplo, o Banco do Brasil sendo bastante afetado pela questão de inadimplência, que é decorrente desses juros muito altos. Então a gente sabe que no cenário atual a gente tem grandes oportunidades de fazer aportes em empresas que acabam ficando pressionadas e mais baratas,
e futuramente, quando o cenário melhorar, a gente sabe que vai acontecer. Inclusive, algo me chama bastante atenção, que é a recompra de ações. A gente sabe que a empresa geralmente vai fazer recompra de ações quando suas ações estão de fato baratas. A gente pega aqui o Banco ABC, no mês de janeiro e no mês de fevereiro deste ano, a gente vê uma recompra de ações de 550 mil ações e também depois de 400 mil ações ao preço médio de R$ 19,47 a R$ 20,26. E hoje, só para destacar, deixa eu colocar aqui novamente a BCB4, a gente vê que a ação está sendo negociada a R$ 21,29. Então o preço realmente está atrativo. A nossa quarta empresa é um banco também, quase não é falado, o Banco Paine 4. Está custando 5,21, aumentou isso aqui. A gente pode ver aqui no gráfico que a empresa subiu por conta dos seus resultados. Muita gente não acreditava na ação. A empresa realmente se reestruturou, vem muito bem, vem crescendo. Um PL está baixo, 4,2. Acabou passando agora, depois dessa alta, um pouco do PVP, do valor patrimonial, está em 1,04, mas nem por isso está alto. Dividend yield de 9,5% nos últimos 12 meses. E para a forma do GRA ainda tem um potencial de upside aqui de 125%. O que chama atenção aqui do Banco Paine é esse ROI, retorno sobre patrimônio líquido, muito forte mesmo, 24%. O Banco Paine paga algumas vezes ao ano e você pode ver aqui, ó, em 2023, Datacom aqui, ó, deixa eu marcar aqui, Datacom em janeiro, mês 7, 2024 em janeiro, mês 4 e mês 7 e mês 10 também, em 2025 janeiro, em fevereiro, em abril, mês 4, provavelmente teremos aqui no mês 7, mês de julho. Então, quem quer se programar para um recebimento aí de dividendo, provavelmente teremos uma Datacom ali para julho de 2025. Banco Paine tem tag along 100%, a única coisa que ainda não atrai muitos investidores, e está crescendo, mas isso aqui vai levar tempo para crescer, conforme for atraindo mais investidores. É só assim realmente para isso aqui aumentar. A liquidez, que é de 1,4 milhão de reais, não é tão alta, a gente pode considerar até um pouco baixa essa liquidez, mas já foi bem menor, isso já foi bem menor e está aumentando com o tempo. A empresa é uma small cap, cara, tem 1,16 bilhão de reais de valor de mercado. Não tem muito, mas muito a crescer ainda. E tem mais uma coisa que me chama muita atenção no Banco Paine, que é isso daqui. Olha essa assimetria gigantesca entre lucro lá em cima e cotação aqui embaixo. Mas veja que desde 2022 isso aqui vem mudando, a cotação vem subindo. Inclusive saiu aqui sobre o primeiro trimestre de 2025, o Banco Paine teve uma entrega de um lucro recorde, mais uma vez um lucro recorde. O seu ROI foi superior inclusive ao Itaú, mas as provisões aqui, ó, PDD, aumentaram também, quadruplicaram. E isso aqui, como eu falei, tá afetando todas as empresas, cara. Não tem para onde correr. Falando de recompra de ações, que é interessante que a gente veja, dá uma olhada aqui, vou traçar uma linha aqui, ó. Desde novembro de 2024, a empresa vem recomprando muitas ações, principalmente aqui em abril de 2025, onde foram compradas quase 2,8 milhões de ações ao preço médio de R$ 4,32. E a nossa quinta empresa é a JHSF3, uma das empresas que paga dividendos todos os meses. Para aquele acionista que gosta de receber dividendo pingando na conta, exatamente todos os meses. Está aqui uma açãozinha que custa R$ 5,36, subiu, olha aqui uma alta de 41%, mas dá uma olhada nesse PL ainda de 3,4%, PVP muito descontado ainda em 0,63, então a empresa está com 37% de desconto do seu valor patrimonial, paga bons dividendos, mas para quem investe nessa empresa tem que tomar cuidado, porque olha só, olha essa pernada de alta aqui, depois caiu pra caramba, depois subiu de novo um montão, depois caiu de novo. Cara, é uma montanha russa, ó, toda hora subindo e caindo um monte. Então tem que entender, é uma empresa cíclica, mercado imobiliário é assim. Mas a empresa tem um upside aqui, das 5 que eu apresentei, é a que tem mais potencial de valorização, 222%, mesmo depois de toda essa alta que ela teve. E geralmente essas empresas elas trabalham com uma alavancagem que não me atrai muito, mas coloquei aqui na lista porque muita gente pede vídeo sobre JHSF. E olha só, uma alavancagem de 2 vezes. Isso aqui dá um certo receio, principalmente em momentos de juros tão altos, mas essas empresas, cara, estão tirando de letra esses juros altos. Muitas empresas, essa aqui, a Lave 3,
Enfim, a Mitre também entregou resultado bom na questão rentabilidade aí nos últimos meses, nos últimos trimestres. Então, eu fico imaginando quando os juros caírem. Essas empresas realmente têm potencial. Porém, na minha carteira não entram, mas isso por uma estratégia de investimentos. É um risco que eu não corro. Mas olha aqui, é uma empresa que tem um ROI de 18%, vem pagando dividendos todos os meses e aumentando seus dividendos, isso aqui é importante. Você pode ver que ela é do segmento de incorporações, tem boa liquidez diária, tem tag along, é uma small cap também, 3,65 bilhões de reais. E hoje eu vejo aqui algo que chama atenção, que é o lucro versus cotação. A mesma coisa. A cotação subiu bastante, como eu falei, né? Porém, veja que a cotação ainda está aqui embaixo. O lucro está bem lá em cima. Tem uma assimetria muito grande. Tem um potencial de crescimento. E falando de recompra de ações, também tivemos recompra de ações aqui da JHSF3, principalmente aqui em abril. Mais de 1 milhão de recompra de ações ao preço médio de R$ 4,51. E só para a gente destacar aqui o primeiro trimestre, olha só, o lucro líquido da empresa, da JHSF, subiu 139% na base anual. Então é absurdo. Essas empresas do setor imobiliário são assim. Às vezes elas vêm com resultado ruim, realmente ruim por conta de ciclos, mas quando elas dão um lucro, vem uma paulada assim muito forte. Isso aqui é natural dessas empresas, por isso que tem todos aqueles altos e baixos no gráfico, como eu falei. Fala para mim nos comentários qual delas você tem, se você tá de olho em algumas. As 5 aqui estão baratas, a meu ver, estão no meu radar. Espero ter contribuído para os seus investimentos. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, você é responsável pela sua análise mais aprofundada para que você entenda de fato a empresa. Não veja os videozinhos e saia investindo. Eu trago aqui alguns pontos e também algumas ponderações minhas, mas não siga isso como recomendação. Pelo amor de Deus, é o seu dinheiro, você tem que fazer o melhor para você, obviamente estudando mais. Então eu espero ter contribuído. Meu nome é Carlos Ramos. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E agora eu te deixo com esse outro vídeo do meu lado. Valeu!